Fala pessoal, tudo certo? O professor Eudes falando aqui com vocês. Hoje, então, vamos para a parte 2, para a aula de propriedades da matéria, na correção na forma de exercício. E lembrando que na aula anterior já foi até a questão 8, vamos para a questão 9. As propriedades de um material utilizadas para distinguir se um material do outro são divididas em organolépticas, físicas e químicas. Associe a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das respostas. Nessa questão aqui está sendo avaliado propriedades mais específicas, ou seja, propriedades de identificação. Não são propriedades gerais. Propriedade organoléptica é a que pode ser percebida pelos nossos cinco sentidos, como, por exemplo, o sabor. Vou colocar aqui a letra correspondente. Sabor, se é percebido pelos nossos cinco sentidos, ele é organoléptico. Então, se é percebido pelo tato, paladar, visão, enfim, percebido com o próprio corpo, tecnicamente. Ponto de fusão já é uma propriedade física, ou seja, é um aspecto que envolve processo físico. Então, fusão e ebulição, por exemplo, são passagens de estado físico, são passagens de mudança de fase. Sai do sólido, vai para o líquido, sai do líquido, vai para o gás. É uma alteração física. Então, o ponto de fusão, por exemplo, ele é um processo físico. Agora, a combustibilidade, que não era uma propriedade geral da matéria na aula anterior, ela é uma propriedade relacionada à química. Por quê? Combustibilidade tem a ver com a questão, hum, de transformação total da matéria, que é uma propriedade química. Propriedade física, ela vai alterar o exterior da matéria, a sua forma, mas a essência da matéria, a sua composição é a mesma. Então, derreter, evaporar, triturar, pulverizar, alterar a forma da matéria sem alterar a sua substância é uma propriedade física. Só que a combustibilidade ela é uma propriedade química, porque é uma propriedade que indica a facilidade que os materiais têm de sofrer combustão, de pegar fogo, de sofrer queima. E a queima, por definição, é um processo químico. Ou seja, você altera a parte exterior da matéria e você também altera a sua composição. Quando se ateia fogo ao material orgânico, ele é transformado em, dependendo do material orgânico, em cinza, dependendo do material orgânico também, em gás carbônico e água, muitas vezes, quase sempre. Então, combustibilidade é um processo químico, só lembrando. Reatividade. Reatividade é uma propriedade que indica tendência de um material reagir com outro. O que que significa reagir? Dois materiais reagirem, eles se combinarem e novas substâncias serem formadas. Ou seja, estamos falando aqui de um processo químico também. Todo processo químico tem alteração de composição, e o nome desse processo é reação química, tecnicamente. Então, mais uma letra C. Densidade, ela é um processo de identificação de materiais que mexe com a parte física, porque a densidade, o cálculo dela, ela é dada pela massa do corpo dividido pelo seu volume. E ela é, em linhas gerais, uma grandeza física, porque a massa é uma grandeza física e o volume também. Então, se eu tenho duas grandezas físicas relacionadas numa expressão, a terceira grandeza também será uma grandeza física, então também uma propriedade física. Serve para identificar materiais, inclusive junto com ponto de fusão e ebulição. Então temos uma propriedade ou grandeza física aqui envolvida. Odor é percebido pelo corpo humano, por um dos cinco sentidos, aqui no caso, pelo olfato, então é a propriedade organoléptica. Letra A.
E os estados da matéria, bom, se a matéria existe por si só, quer dizer que os estados da matéria em si, isoladamente, também são processo físico, também é uma propriedade física. E mesmo que ele se transformasse, continuaria sendo um processo físico. Só vai ser um processo químico quando a sua composição for alterada. Então, a correta aqui vai ser a letra A para a gente. Vamos agora para a nossa próxima questão. Uma pessoa não comprou um frasco de álcool anidro. Para certificar de que o conteúdo do frasco não foi fraudado com a adição de água, basta que ela determine com exatidão a densidade, o volume, a temperatura de ebulição e a massa. Dessas afirmações são corretas somente. Muito bem, vamos então. Álcool anidro, só para entrar na explicação da questão, álcool anidro. Anidro é um termo em química que vai indicar a desidratação, ou seja, retirada de água. Então, anidro em química vai remeter a desidratado. Só que o álcool ele tem uma afinidade altíssima com a água. Então, não existe um álcool 100% livre de água. Mas existe álcool com menos água possível, que, se eu não me engano agora, é o álcool 96%. O álcool mais puro que se tem é 96% álcool e 4% de água, ainda assim. Mas o ponto é, como se vai verificar se a gente tem exatamente esse álcool? Porque se o álcool tem uma afinidade grande com a água na hora de se misturar, significa dizer que a água e o álcool é difícil perceber visualmente, já que uma mistura homogênea tem a mesma fase e ambos são transparentes. Então, do que é necessário saber para se temos a mistura correta? A primeira é a densidade. A densidade, se eu quero identificar esse tipo de material, como se estivesse num rótulo, uma identificação, eu preciso de propriedades que facilitem a identificação. Então, estou falando de uma propriedade específica, propriedades específicas, e não gerais. E nesse caso, propriedade física, né? Em particular. Então, densidade, ela vai servir para ajudar a identificar. Porque quando a gente altera a porcentagem de água na mistura, a gente também altera a densidade da mistura. Então, a densidade vai sim ser uma ferramenta útil para fazer isso. Volume. Volume não vai ser. Por quê? Porque o volume ele é uma propriedade inerente a qualquer material, ele é uma propriedade geral da matéria. Então, ele não vai servir para ajudar a identificar se eu tenho álcool anidro, álcool mais hidratado, quantos por cento de água. Não é esse o ponto. Volume, ele não é propriedade específica. Estamos querendo identificar um material específico, que é esse álcool anidro aqui. Se temos que identificar um material específico, significa que eu preciso de propriedades que sejam aplicáveis para identificá-lo, e não propriedades que usa para todo mundo, que é o caso da massa também. A massa também não vai servir sozinha. A massa junto com o volume me dão a densidade, ok. Aí vai servir. Mas a massa sozinha e o volume sozinhos não são informações de identificação, pelo simples fato de que eles são propriedades gerais. E aqui o assunto é propriedades específicas. A temperatura de ebulição, com certeza, vai servir, porque dependendo da quantidade de água da mistura, a mistura vai passar a evaporar em temperaturas diferentes. Quanto mais água se tem na mistura, mais diferente vai ficando o ponto de ebulição. Aliás, temperatura de ebulição. E em se tratando de mistura, essa temperatura muda bastante mesmo. Bom, de qualquer forma, para identificar, bastam A1 e A3 na letra B, para a gente conseguir identificar se temos o álcool anidro
ou não. Vamos para a próxima questão. Questão 11. Indique as proposições verdadeiras sobre os números a elas e indique o resultado. Bom, aqui, pelo que eu estou vendo, é uma questão de soma de frases, ou seja, é uma questão de verdadeiro ou falso qualificado. Ou seja, somas verdadeiras. Vamos lá. A matéria é constituída de átomos e possui propriedades que permitem identificar e classificar as formas sob as quais se apresenta na natureza. O quadro a seguir relaciona algumas propriedades de amostra da matéria. Então, são três propriedades físicas: densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Juntando essas três informações, dá para identificar o tipo de material. Bom, com base nessas transformações, vamos às frases. Primeira frase: densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades funcionais da matéria. Funcional da matéria vai ter a ver com a capacidade dela de se modificar. Não é uma não é uma propriedade que depende, tecnicamente, de você manter um grupo funcional. Tem a ver com a química, no caso. Então, funcional aqui tem a ver com função, ou seja, um grupo de materiais que tem uma característica específica comum a todos eles. Na química, por exemplo, é uma propriedade da química em particular, nós temos, por exemplo, os ácidos, que sempre começam com hidrogênio, nós temos as bases, que sempre terminam em OH, hidroxila, nós temos o sais, só para ficar em duas, são quatro funções principais. Mas propriedade funcional é uma propriedade que indica uma propriedade comum a várias moléculas específicas, a várias moléculas em geral. Perdão. Então, se eu tenho propriedade funcional, é uma propriedade que vai se repetir a várias substâncias diferentes, porque elas têm uma característica repetida específica. Não é o caso dessas três propriedades. Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades de identificação física da matéria. Então, deveria entrar aqui no lugar do funcional, propriedade física. Ou propriedade específica, ainda, mais genericamente. Funcional depende de função, e essa função deve depender da parte química ainda, ou seja, não. Até porque densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, elas não dependem de transformação da matéria. Então, propriedades físicas. Falso. 2. Ferro e pentano são substâncias puras. São. O que define se uma substância vai ser considerada pura? O que que eu tenho, o que que é o material purificado quimicamente falando? Próxima aula sobre o assunto é sobre misturas, inclusive. Então, essa informação provavelmente estará disponível também na aula que vem. Mas, substâncias puras. Para classificar um material como purificado, o mínimo que ele precisa ter são três informações fixas. Ou seja, essas três informações não podem ter alteração de valor se estamos avaliando nas mesmas condições de pressão e temperatura, que é o ponto de fusão, não pode mudar. Quer dizer o quê? Que enquanto o material estiver derretendo, a temperatura é sempre a mesma. Fusão tem a ver com derretimento, passar do sólido para o líquido. Próximo, ponto de ebulição, que é ebulição é a passagem do líquido para o gás de forma rápida. E essa temperatura também não muda nas mesmas condições de pressão. E também a densidade. Se o material ele é puro, essas três informações são fixas nas mesmas condições ambientais. No pentano eu tenho um pentano, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então tem as três informações. Se eu tenho as três informações constantes, é uma substância pura. E o ferro aqui, que é o último, né? Tá aqui, ó. Densidade do ferro.
Ponto de fusão, sim, é tudo isso. E o ponto de ebulição também. Ou seja, nós temos em ambos os materiais citados, eu tenho essas três informações constantes. Então, ferro e pentano são substâncias puras? Sim, a 2 é verdadeira. 3. Água do mar e álcool 96. 3 não, 4. Água do mar e álcool 96 graus GL são substâncias compostas. Aqui, não. Aqui já entra em um território das misturas. Vamos lá. Aí o que acontece? Para chamar de mistura, tem duas maneiras de você classificar a mistura aqui. Primeiro, duas ou mais substâncias puras envolvidas, ou seja, tem mais de uma. E fisicamente a gente percebe, pela questão do seguinte, de não ter essas três informações fixas. Ou seja, ele não tem os critérios de pureza fixos. Vai faltar os três fixos ou um dos três. Não tem os três critérios fixos. Ou seja, ou não vai ter o ponto de fusão, vai ter mais de um. Ou seja, no caso do álcool 96 graus GL, repara que não existe essa informação aqui, ó. Ela está em asterisco. Por quê? Porque o álcool 96 graus GL não tem um ponto de fusão específico. Enquanto ele está evaporando, a temperatura de fusão vai aumentando também. Ele aumenta de temperatura enquanto está evaporando. Só que isso não caracteriza uma substância pura. Uma substância pura, ela, substância simples ou composta, continua substância pura, tá? Isso não vai aumentar, isso não vai alterar. O ponto é, se não tem ponto de fusão, não é mais substância. A gente entra na categoria das misturas. Então, esse vai ser o tema da próxima aula, com certeza. Mas, enfim, mistura em geral tem que ter duas ou mais substâncias e não vai ter os três critérios fixos para qualificar o material como puro. Então, se eu tenho uma tabela dessa e não tem ponto de fusão, não tem um dos três, já é mistura. E se faltar mais de um, continua não sendo mistura. Para chamar de substância pura, precisa ter essas três informações na tabela de forma constante, ou seja, não vai mudar. Então, não são substâncias compostas, são misturas. Tanto o álcool 96 graus GL quanto a água do mar. A água do mar é pior, porque não tem nenhuma das duas, né? A água do mar é água misturada com sais. E álcool 96 graus GL é o álcool 96 que eu citei na questão anterior. 96%. GL é gay Lussac, no caso. 96 graus GL é 96% álcool. Então é o álcool 96% puro. Mas enfim, mas quer dizer que ele não é 100%. Tem água junto. Se tem água com álcool, tem duas substâncias. Passou de uma substância, é mistura. 8. Pentano é líquido a 25 graus Celsius e uma atmosfera. Bom, para avaliar isso, precisamos comparar com as temperaturas. Primeiro, vamos comparar primeiro com o ponto de fusão. A temperatura do pentano no local é 25 graus. E a temperatura de fusão é menos 130. Quer dizer que a temperatura do ambiente é maior que o ponto de fusão. Então ele já não é mais sólido. Não pode ser. Se a temperatura do ambiente fosse menor que o ponto de fusão, aí sim é um sólido. Isso é um fato. Mas vamos seguir. O... Aí está perguntando se é líquido. Está faltando comparar com o ponto de ebulição. Então, se eu comparar com o ponto de fusão e for maior, não é mais sólido. Aí, para saber se é líquido, ele também precisa ultrapassar o ponto de ebulição, o que não vai acontecer, porque o ponto de ebulição do pentano é 36. Ou seja, 25 graus, que é a temperatura do local, é maior que o ponto de fusão. Acabou o sólido. Porém, 25 graus é menor que 36. Então, ele está entre as duas temperaturas. Se está entre as duas temperaturas da tabela, teremos o estado líquido, que é exatamente o que está sendo falado aqui na 8, perdão. Então, a 8, assim como a 2, também vai ser correta.
Vamos para 16. Moeda e café são misturas. Bom, nesse tipo de tabela, basta não ter as três informações. A moeda não tem ponto de fusão nem ponto de ebulição, ou seja, está faltando o critério fixo, só tem um, precisa ter três. Isso é verdadeiro. A moeda é uma mistura, só que mistura de metais. Vamos falar um pouquinho disso na próxima aula, com certeza. Café, que é uma solução. O nome aqui, solução, já entrega, né? Solução é um tipo de mistura também. Mas ainda assim, ó, tá faltando o ponto de fusão, já não é mais substância. Tá misturando alguém. Solução do café, no caso, é uma mistura de água com o pó de café, né? Misturou mais de um material, não é mais substância pura, é mistura. E também não temos o ponto de ebulição. Basta faltar uma dessas três informações para ser mistura. Então, moeda e café são misturas? Com certeza. 32. O pentano, no sistema formado por pentano e água do mar, constitui a fase superior. Fase superior significa se ele vai flutuar ou afundar. No caso do pentano, ele tem a densidade de 0,626. E a água do mar, né, que é fazer pentano e água do mar. E a água do mar é 1,025. Quem tem o menor valor de densidade flutua. Então, no caso do pentano, nós temos o processo de flutuação. Ou seja, o pentano, se for misturado com água do mar, se eles não- alguns materiais têm afinidade e se misturam muito bem, que é o caso da água com álcool. Vão formar uma fase só. No caso do pentano com a água, eles não se misturam bem. Se eles não se misturam bem, um ficará por cima do outro obrigatoriamente. E aí, quem tiver a menor densidade ficará com a fase superior, que no caso é o pentano mesmo. É correto, sim. A massa de 50 ml de café é igual a 50 gramas. Não, porque isso tem a ver com a densidade. A densidade do café é 1,1 gramas por mililitro. Aí, se eu quiser saber a massa do café, é só multiplicar esse valor pelo volume que ele me deu, que é, no caso, eu vou conferir com uns 50 ml. Só que 1,1 vezes 50 são 55, né? Ou seja, a massa do café em 50 ml é 55 gramas. A massa só fica igual ao volume. A massa só fica igual ao volume quando a densidade é igual a 1. Se a densidade é igual a 1, a massa ela tem que ser igual ao volume. Se a densidade não for igual a 1, nem precisava fazer conta nessa. Mas só dá para afirmar que a massa em grama é igual ao volume em ml quando a densidade é exatamente igual a 1. Caso contrário, se isso não acontecer, os números vão ser diferentes de massa e de volume, sempre. Não importa. Bom, questão 9 já foi. Vamos para a próxima. Perdão, uma errata, não foi ainda não. Tá faltando fazer a soma. Bom, de corretas nós temos 2, nós temos a 8, só que já são 10, 16, só que são 26. Então, 2 com 8, 10, com 16, 26. E temos 26 e a 32 também é correta, né? 26 com 32, 58. Será a nossa soma. Agora sim, que está finalizada. Perdão aí, vamos para a próxima questão. Três frascos não rotulados encontram-se na prateleira de um laboratório. Um contém benzeno, outro tetracloreto de carbono e o terceiro metanol. Sabe-se que as suas densidades são 0,87 gramas por centímetro cúbico, que é o benzeno, 1,59 gramas por centímetro cúbico, tetracloreto de carbono,
e 0,79 gramas por centímetro cúbico, que é o metanol. Dos três líquidos, apenas o metanol é solúvel na água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Com base nessas informações, explique como você faria para reconhecer os três líquidos. Observação: os três líquidos são altamente tóxicos e não devem ser cheirados, não devem ser sorvidos. Bom, aqui nós temos a questão de que temos três densidades diferentes e temos que a densidade da água e essa informação aqui é a mais importante. Apenas o metanol é solúvel na água. Então, o procedimento vai ser dissolver na água. O que que vai acontecer? Dessa forma, a gente vai precisar, se o metanol é o único solúvel na água, primeiro passo, se você fizer o esquema de metanol mais água, já adiantando a ideia de mistura, se eles se misturam bem, quer dizer que eles vão formar uma única fase. O que que é fase? É um aspecto visual. Você só vai enxergar um aspecto, como se tivesse só uma substância ali. Se só tem uma fase, nós chamamos essa mistura em química de mistura homogênea. Então, para a identificação de material, se a gente sabe que apenas um dos três vai dissolver na água, e essa informação é útil, só o metanol, a identificação do metanol vai ser essa. Se só o metanol é solúvel na água, na hora que ele misturar-se com a água, vamos enxergar como se só existisse uma única substância ali. Não vamos conseguir diferenciar com os olhos onde está o metanol e onde está a água. Um dos critérios principais é visual, tecnicamente falando. Então, para o metanol vai ser isso. Para os três, mas misturando com a água, o metanol vai produzir uma mistura homogênea, que também é chamada em química de solução. Perfeito. Então aqui já elimina o metanol. Agora os outros dois que não se misturam bem com a água, como vai proceder? Aí vamos utilizar o conceito da densidade. Não vão se misturar. E como eu falei na questão anterior, se dois materiais não se misturam bem, significa que um terá que ficar por cima ou por baixo do outro. Os materiais só não farão isso se eles se misturarem, tiverem afinidade química alta. Vamos lá. Então, no caso cadê o primeiro? Benzeno, se a gente fizer benzeno mais água, teremos o processo do quê? Benzeno tem densidade 0,87, água tem densidade 1,00. Então, teremos um sistema onde o benzeno flutua e a água fica por baixo. Ou seja, é assim que eu vou identificar o benzeno. Se ele tem menor densidade, ele flutua sobre a água. E se eu fizer o esquema com, cadê o terceiro? Tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono, que tem densidade 1,59, se eu juntar com a água que tem 1,00, é o contrário. A água vai ficar por cima. Então é assim que a gente vai fazer para identificar. No metanol teremos uma mistura homogênea. O benzeno flutua sobre a água por causa da densidade e o tetracloreto de carbono ele vai afundar. Essa é a maneira que a gente vai fazer para usar a água para identificar os três materiais com essas informações disponíveis aqui. Bora para a próxima. Julgue os itens abaixo. Zero. Qualquer porção de qualquer material possui massa e ocupa lugar no espaço. Verdadeiro. Porque tudo que é feito de matéria tem massa e volume. São propriedades gerais, inclusive. Dois.
Quando se quando afirmamos que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, estamos afirmando que se pesarmos um volume de alumínio puro de 1 cm3, obteremos massa de 2,7. Também é verdadeiro. Porque se a densidade é 2,7, a gente pode pegar 2,7 e dividir por 1, né? Mas é exatamente isso que significa. 2. Quando dois materiais possuem densidades diferentes, sob a mesma pressão e temperatura, podemos afirmar que se trata de materiais diferentes. Correto. Aliás, perdão, 2. Mas é correto sim. É porque a densidade ela é uma propriedade específica. Então, se temos densidades diferentes nas mesmas condições de ambiente, os materiais serão diferentes. É critério de pureza, é critério de identificação. Verdadeiro. Terceiro, quando temos volumes iguais de materiais diferentes, um material de maior densidade, apresenta a maior massa. Isso é verdadeiro também. Só que aqui a 3 e a 4 estão emendadas, né? Mas sim, se os volumes são iguais, quer dizer que o diferencial é a massa. Se a massa é o diferencial, aumentou a densidade, vai aumentar a massa, desde que o volume seja o mesmo. 4. Quando temos massas iguais de materiais diferentes, um material de maior densidade apresenta o maior volume. Não, porque a densidade é massa sobre volume. Se a massa aumentar, a densidade aumenta junto. Porém, isso é relação de massa com densidade. Se eu travar a massa e aumentar o volume, se eu aumentar o volume, eu vou aumentar o meu divisor. Então, se eu dividir 10 por 1, 10 por 2, 10 por 4, 10 por 10, vai diminuir o resultado. Se eu travar a massa e aumentar o denominador, o resultado que a densidade vai diminuir. Então, aqui deveria estar menor volume, né? Aqui está errado. Então, se eu for fazer somatória, aqui no caso está julgando verdadeiro ou falso, a única errada é a 3. Então, se eu for somar tudo isso, vai ser 0 mais 1 mais 2. A soma vai dar 3. Bora para a próxima questão. Em uma indústria de fabricação de metanol, a queda acidental do álcool no reservatório de água potável a tornou imprópria para o consumo. Apesar do incidente, duas características da água potável permanecem inalteradas. Primeiro, cor e densidade não. Mesmo que ambos sejam transparentes, são tonalidades diferentes. Mas a densidade, mesmo que pela cor, você não conseguisse perceber, são transparentes, a densidade é diferente. A densidade do álcool, ahn, e da água, quando se juntam, fica diferente. Quando dois materiais são misturáveis, miscíveis, a densidade da mistura é diferente das densidades originais. Não. Sabor e ponto de ebulição. Esquece. Primeiro que você não vai provar o metanol, mas o ponto de ebulição já não existe mais aquele da água e do álcool separados. A água evapora a 100 graus, o metanol 65, aproximadamente. São diferentes, tá? Misturou dois materiais, eles têm afinidade química, o ponto de ebulição também não vai funcionar. Ahn, Odor e calor específico também não, já que calor específico depende, ahn, de ser uma substância pura, porque é a energia necessária para elevar 1 grau Celsius de 1 grama de material. Se os materiais se misturaram, vai alterar o calor específico. No caso, ponto de fusão também não. Sabor é uma propriedade organoléptica, não se aplica aqui. Então, a cor não muda e nem a condutividade elétrica. Então, não vai alterar a condutividade elétrica porque o metanol é um composto molecular. Ele por si só não conduz corrente elétrica facilmente e nem dentro d'água. Nesse caso, letra D. Para conduzir eletricidade dentro d'água, o material ele tem que soltar íons dentro d'água, soltar cargas dentro da água, o que não é o caso do metanol. Vamos para a nossa última questão.
Jogue os itens abaixo, indicando aqueles que se referem a propriedades químicas das substâncias e propriedades físicas, ou seja, propriedade química versus física. Em resumo, propriedade química vai alterar completamente, tem a ver com a transformação completa da matéria. E física, só alteração física, só alteração do seu estado natural, só alteração do seu exterior. A glicose é um sólido branco. Ela ser um sólido e ser branco é a sua característica física normal. Não foi transformada em nada. Ela é só um sólido e é branco, ou seja, física. O etanol entra em ebulição a 78,5 graus Celsius. Física também. Por quê? Porque só está evaporando. Evaporação é um processo físico. A matéria não muda a sua composição. Mudou a composição químico, manteve a composição físico. O éter etílico sofre combustão. Combustão significa pegar fogo. E em material pegando fogo, haverá transformação completa da matéria. Aqui é químico. 4. O sódio metálico é um sólido mole e de baixo ponto de fusão. Só tem a característica física do material. O sódio não está se transformando em outro material. Então, físico de novo. 5. O metabolismo do açúcar no corpo humano levará à produção de dióxido de carbono e água. Aqui, ó, aqui é um processo químico. O açúcar ele vai entrar no corpo humano e vai se transformar em dióxido de carbono e água, denunciando o processo químico. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e próxima aula vamos falar um pouco mais da continuação de estudo da matéria. Um abraço.